Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre algo muito específico e que impacta diariamente na vida de nós brasileiros. O ano de 2026, primeiro, como foi o governo atual e o que esperar do próximo governo, e segundo, eu já vou adiantar para vocês que não é uma visão positiva, porém, segundo, eu quero trazer para vocês também uma visão positiva do que fazer. Quais são as ações que nós podemos fazer para nos proteger desse sistema corrupto e desse sistema que vem roubando do povo há muitos e muitos anos, ok? Então, primeiramente, quero trazer sobre os dados desse governo atual em comparação com o governo anterior. Sim, eu vou precisar fazer isso. Por quê? Para a gente conseguir entender o que foi feito até então e não escolhendo lado. Entenda isso. Você não pode ser de qualquer forma. Como é que eu posso dizer? Ah, parcial com algum dos lados. Você não pode escolher nenhum lado no momento em que você for analisar os números. Você precisa ser imparcial e entender aquilo que mais faz sentido para você, para o seu dia a dia. Então, por que é importante a gente analisar os dois lados políticos? Primeiro que você vai entender o que um lado fez para dar certo, o que o outro lado fez para dar certo, e o que um lado fez para dar errado, e o que o outro lado fez para dar errado. Em cada um dos governos nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos. Então é muito importante a gente conseguir entender o que foi feito em cada um deles e entender que é possível sim ter resultados positivos, apesar que um dos governos vai dizer que não é possível, que o Brasil é isso e que tudo mais. Não, é possível sim ter resultados positivos econômicos, porque um dos lados do governo já conseguiu fazer isso. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui dados de sites confiáveis do próprio governo, ok? Então, as fontes que eu tenho aqui é do próprio IBGE, é da Agência Brasil, do Banco Mundial, várias fontes aqui do IBGE para a gente conseguir analisar aqui, ok? Então, vamos analisar o ano de 2022. A gente teve um superávit. O que seria um superávit primário? Vamos dizer assim, a gente tem uma empresa, vou trazer aqui de uma forma um pouco mais fácil, tratando aqui do final do governo anterior, ou seja, como começou o ano de 2022, ok? Isso, 22, 23, 24, 25, exatamente. Então, como começou o ano de 2022? O governo anterior entregou o Brasil, contra o governo anterior é o governo do Bolsonaro, com que o ministro da Economia era o Paulo Guedes. Isso são os fatores mais importantes para o nosso dia a dia aqui dentro. No governo do Paulo Guedes, na gestão do Paulo Guedes, na gestão econômica do Paulo Guedes, a gente conseguiu ter não só uma economia muito positiva para os brasileiros, como uma diminuição dos impostos. Isso em gráficos a gente consegue ver. Em 2022 e 2021 foram os anos que teve menos impostos para o povo brasileiro nos últimos anos. Então teve uma queda tributária gigantesca para o povo brasileiro. E o Brasil ainda assim ficou com superávit, ou seja, ficou com lucro. Pagou todas as contas e ficou com lucro. O último governo entregou um superávit primário de 54,9 bilhões de reais. Ou seja, a gente melhorou a vida o governo, melhorou a vida dos brasileiros, baixou os impostos, aumentou os investimentos na educação, aumentou o investimento na segurança, aumentou os investimentos na saúde. Isso você pode procurar dentro dos sites do IBGE. No site do IBGE você vai ter todas essas informações. Eles liberam isso porque sabe que a população não vê. A população ela é burra e ela gosta de ser enganada. Então, a gente ainda assim, depois de ter esse aumento dos investimentos, baixa na carga tributária para os brasileiros, ou seja, o brasileiro pagando menos impostos, gasolina mais em conta, mesmo tendo guerra e pandemia no meio desse caminho, ainda assim foi entregue o governo com um lucro de 54,9 bilhões. Ou seja, se você tivesse uma empresa, você teria pago todos os seus funcionários, todos os seus custos e ainda assim terminaria o ano com um lucro de 54,9 bilhões de reais, exatamente, bilhões de reais, ok? Então, isso foi um lado de um governo. Então, agora vamos para o contraste no ano de 2025. Como que o ano de 2025 terminou? Nós terminamos o ano de 2025 com números extremamente complicados. Vamos lá. O que o governo atual entregou? Por que eu estou fazendo esse comparativo? Para que quando chegar o momento das urnas, você consiga identificar aquilo que mais faz sentido para você. Não para os outros, não o que os outros dizem, não por questões ideológicas, não por questões midiáticas, mas
o que muda no seu bolso de fato, ok? Então, a gente terminou o ano 2025 aumentando as cargas tributárias. O Brasil bateu o recorde como o país que mais paga imposto no mundo. E estamos batendo o recorde da maior carga tributária da história do Brasil, o ano 2025. Estamos fechando esse governo com a maior opressão em cima dos pobres por conta do governo. Ou seja, aumentou a comida, aumentou a gasolina. Nós temos recorde da gasolina mais cara da história do Brasil. Ou seja, nem a pandemia e nem a guerra conseguiu gerar uma economia tão instável e um custo tão alto para os brasileiros, mesmo a gente não tendo o diesel sendo transportado da Rússia para o Brasil, um período que o Bolsonaro teve que ir lá fazer negociações para que trouxesse com melhor custo e fizesse uma negociação. Hoje nós estamos dentro dessa negociação ainda. Mesmo dentro desse momento, desse clima político em que o Bolsonaro estava naquele momento, o governo anterior estava naquele momento, a gente não teve uma gasolina e uma economia tão ruim e uma comida tão cara como nós temos nos tempos atuais, um tempo de prosperidade para o Brasil, ou deveria ser um tempo de prosperidade para o Brasil se não fosse o governo atual. Então, este governo atual não só aumentou a taxa tributária, ou seja, nós estamos pagando mais pelo governo, o governo está arrecadando mais dinheiro. A gente não só está pagando mais para o governo, como está pagando mais caro para a comida. Por quê? Porque a nossa economia sofreu muito com as taxações do governo americano. E lembramos que essa culpa não é do governo americano, essa culpa é do governo brasileiro por comprar briga com o governo americano por questões políticas e que não precisavam ser feitas. Elas foram, de fato, indo contra a própria legislação brasileira. E ainda assim, o Brasil arrecadando mais, se tornando um país mais caro, ainda assim está sendo entregue o governo do ano de 2025 com um déficit primário, ou seja, um prejuízo primário de 69,99 bilhões, ou seja, praticamente 70 bilhões de reais no negativo. Ou seja, nós não só não pagamos as nossas contas com as dívidas externas que aumentaram, nossas dívidas externas, porém nós ainda terminamos com prejuízo, ou seja, nós deixamos de pagar muitas contas internas e externas. Então, esse é o contraste do governo atual. Agora, o que a gente tem para 2026? A gente tem uma polarização ainda política com a esquerda e a direita. Agora, nós temos com o Flávio Bolsonaro muito provavelmente se candidatando, tem uma pré-candidatura, uma pré-indicação do Bolsonaro, mesmo em reclusão ainda assim, ele indicou o Flávio Bolsonaro e muito provavelmente nós temos o Lula indo para essa direção, indo para uma próxima candidatura. A gente tem ainda assim um contraste em que o centro está se desligando da esquerda e ainda não tomando um lado partidário, vamos dizer assim, algo que o centro não é característico de não tomar uma posição. A gente viu nas eleições passadas o Alckmin indo para a esquerda. Então a gente sempre tem a direita escolhendo um dos lados, ou a centro-direita ou a centro-esquerda. Porém, agora a gente está vendo o centro se desligando do governo atual e não tomando posição, ou seja, não indo nem para o Flávio e nem para o governo do Lula. Muito provavelmente a gente vai ter um governo de centro para o ano de 2026. Eu acredito que ainda o Tarcísio será o nome mais elegível para o centro trazer para o ano 2026, porque a gente tem as bases como 30% para cada lado e ainda 30% de indecisos, ou seja, o centro está mandando mais do que a polarização no ano de 2026, porque a gente viu o contraste de 2018, o Bolsonaro ganhando com uma boa porcentagem em cima, o contraste de 2022, onde houve uma polarização, 2021, né, as eleições de 22, 18, 19, 20, 21, 22, onde houve uma polarização muito grande para a esquerda, muito até assim, muitos dizem sobre fraude eleitorais por conta das diferenças de eleitores entre uma eleição e outra. Então a gente parte de uma eleição com aumento de 2 milhões de eleitores, que é a média das últimas eleições, um aumento de 2 milhões de eleitores, e a gente parte isso desde sempre, e a gente sai de 2018 para 2022 com 13 milhões de eleitores a mais, o que realmente é muito estranho, o que pode sim demonstrar uma fraude, mas isso é conjectura, não tem como a gente dizer. O que esse processo eleitoral
confiável, a gente sabe que ele não é confiável. O processo eleitoral no Brasil ele não é confiável e dito por muitos especialistas. Não é por mim que estou dizendo. Eu não tenho opinião. Os especialistas dizem de fato que ele não é confiável. E entre confiar em político e confiar no Supremo Tribunal Federal hoje, né, que é totalmente tendencioso, e confiar nos especialistas, eu prefiro confiar nos especialistas. Hoje a gente entende que o Supremo Tribunal Federal, ele é totalmente feito para as suas vontades, ele não segue mais a legislação brasileira. A gente está à mercê de uma ditadura muito em breve. Então é o que a gente tem para o aspecto político de 2026. O que eu acho é referente ao Tarcísio, ao Flávio e ao governo Lula? A gente tem o Tarcísio, o governo Lula, uma visão do sistema. O Supremo Tribunal Federal atualmente é praticamente comandado pelo Partido dos Trabalhadores, do PT. A maioria é indicado por eles. O Bolsonaro indicou um na qual acabou traindo, vamos dizer assim, o movimento dele, ou seja, ou ele colocou com uma parceria do centro, que é o que muitos dizem, ou ele de fato achou que aquela pessoa que ele indicou ia fazer o que ele acreditava ser certo e fez totalmente o oposto, foi traído essa pessoa traiu o movimento. Então a gente não sabe bem o que aconteceu. No centro a gente tem o Tarcísio, o que muito provavelmente é uma indicação que acredito que vai ser o personagem principal dessas eleições, acredito que até o que vai ser eleito, que eu acho que é o cara do Temer. Então o Temer eu acredito que seja uma das grandes figuras ali do centro que governa o sistema brasileiro. Beleza, nós temos aqui a visão do sistema. Centro, esquerda e direita. A gente não tem como fugir disso. A gente tem esses aspectos políticos. Não importa qual lado que você decida, você está decidindo por um sistema. Ou o sistema de esquerda, ou o sistema de direita, ou o sistema de centro. A gente viu que o sistema de esquerda ele é totalmente pró-governo, ou seja, ele prefere dar mais dinheiro para o governo do que para o povo. O governo da direita, ele tende a aumentar o dinheiro do povo. Ou seja, diminuir a taxa tributária, aumentar o poder aquisitivo da população, mas mesmo assim, mesmo beneficiando a população, tudo é feito em prol do poder, não de fato do bem comum, ok? Tenham isso em mente. Não importa qual governo que esteja, eles estão fazendo em prol do poder, não em prol do povo. Então a gente precisa entender que a gente precisa escolher sim o melhor governo. Isso aqui está dentro da terceira individualidade do homem, que é a sua própria nação. Se um homem não consegue entender como escolher o melhor governo, ele não tem a primeira individualidade bem trabalhada, consequentemente não vai ter a segunda individualidade bem trabalhada e consequentemente não vai ter a terceira individualidade bem trabalhada. Por quê? Porque se ele não melhorou o seu nível intelectual, ele não vai conseguir ter uma família forte, digna e honrada para que construa uma nação. Esse homem que não é um homem forte para construir a sua própria casa, ele não vai ser capaz de ser uma peça fundamental para construir a sua própria nação. Você precisa amar, respeitar e tomar as melhores decisões em prol da sua nação, não em prol de você mesmo. Entende? Não é sobre ideologias que nós votamos, não é sobre visões religiosas, ideológicas ou políticas, mas sim sobre visões econômicas de futuro e de força da nação, de soberania. Os Estados Unidos é quem ele é porque eles ignoram, historicamente a gente vê eles ignorando ideologias para fortalecer as suas economias e sua soberania. Por isso que dizem, né, que a moeda é muito lastreada no poder de defesa dos Estados Unidos, né, no seu exército, no seu poder bélico. Então, obviamente não é um dinheiro fiduciário como nós, como todos os outros, só que a economia americana ela é forte por conta da sua capacidade de se defender e de atacar, ok? Então tenham muito em mente isso. Mas isso foi construído com um pensamento de futuro. A maioria dos americanos eles fazem investimentos. Hoje nós temos uma população, uma média de menos de 5% da população brasileira que faz investimentos. E nos Estados Unidos é menos de 5% que não fazem. Então a gente já vê um desparelhamento muito grande entre as nações pela questão de pensamento. Não necessariamente mas eles são ricos. Não, eles construíram uma nação rica com este pensamento e estão mantendo. A gente está esperando ser rico para criar um pensamento de rico.
A gente não pode ter esse pensamento como nação. A gente precisa ser soberano, ser rico, ser próspero e pensar na economia antes de qualquer coisa, para que possamos ser uma nação forte e reservar os nossos direitos no futuro. Por, por nós não pensarmos dessa forma, por nossos antepassados não terem pensado dessa forma, nós temos uma nação fraca. Essa é a terceira individualidade do homem, em que nós já trabalhamos aqui nesse canal sobre a terceira individualidade. Ok, mas agora o que eu faço sabendo sobre isso? O que eu faço sabendo que eu estou à mercê do sistema? Eu só posso escolher o melhor lado do sistema pensando no futuro. Não necessariamente no presente. Ok, o que eu faço? Eu começo a entender que eu preciso viver fora do sistema. Porém, como que eu vou conseguir viver fora do sistema se o sistema que controla toda a minha vida? Vamos pensar bem. Eu tenho uma empresa hoje, certo? E essa empresa tem uma distribuição de lucro. Agora eu vou trazer um exemplo, tá? Essa empresa tem uma distribuição de lucro de 50 mil reais por ano para cada sócio. Ou seja, no final do ano, nós estamos em 4 sócios, no final do ano sobra 200 mil reais além das reservas. Então, esses 200 mil reais são distribuídos pelos 4 sócios, 50 mil reais para cada um, ok? Então, esses 50 mil não vão ser distribuídos para nós. Sabe por quê? Chegará apenas 45 mil na mão de cada um, porque 5% desses valores vão para o governo. Essa é a nova tributação do governo sobre os dividendos, ou seja, a distribuição de lucros do governo, das empresas. Então, se você investe hoje na Bolsa de Valores em empresas brasileiras, a distribuição dos dividendos, ou seja, os lucros dentro dessas empresas, ela terá um imposto. Ou seja, se a empresa em que você investe, ela teve 100% é complicado, mas 50% de todo o seu faturamento de lucro, 10% vai para o governo. Então, esses 50% não vão ser distribuídos para as suas faixas de sociedade. Então, não tem como eu viver fora do sistema. Isso pensando num lado, ok? Agora vamos pensar por um outro lado. A gente vai para a quarta individualidade do homem. A quarta individualidade do homem, ela impacta diretamente nas outras 3 individualidades, que são a visão de reino, a individualidade do reino. É aí que a gente consegue viver fora do sistema. E para a gente conseguir viver a individualidade do reino, a gente precisa compreender o rei. E quem que é o rei desse reino? É Jesus, ok? Então a gente só consegue viver fora desse sistema eleitoral, fora desse sistema dessa moeda fiduciária, se a gente entender que a gente não é daqui. Se a gente entender que a gente vive por algo maior do que o que a gente está vivendo aqui. Se a gente entender que a gente tem uma esperança além do que nós estamos vivendo aqui. E uma função além do que arrecadar dinheiro e viver para a nossa segunda e para a nossa primeira individualidade. Entende? Então, o reino, a quarta individualidade, ela vai trazer lucidez para você conseguir viver as outras as outras 3 individualidades com felicidade no coração. Você entender que existe um reino superior a todos esses reinos e que todas as pessoas que fazem maldade contra as outras pessoas, pessoas de bens, elas terão a cabeça esmagada. A Bíblia fala em Gênesis que o Filho do Homem virá para pisar a cabeça da serpente. Ou seja, todas essas pessoas que estão fazendo mal, é falado também em Isaías 63, se eu não me engano, 1 a 5, que Jesus voltará. E Isaías fala que ele viu Jesus vindo com as vestes cheias de sangue. Ele pergunta quem é que está vindo. Ele fala o Filho do Homem, aquele que há de vir. Né? Até então Jesus não tinha voltado, não sabia quem que seria. E aquele que há de vir, que minhas vestes estão cheias de sangue para pisar na cabeça dos meus inimigos. Ou seja, todas essas pessoas pagarão o preço e terão não só a primeira morte, como a segunda morte. Qual que é a segunda morte? Não viver com Cristo. Nós iremos reinar aqui na terra após a vinda do Senhor Jesus por 1000 anos sob o direcionamento do nosso Rei, Jesus. E depois virá o julgamento, onde todas as pessoas pagarão o preço, virá uma grande guerra, onde todas as pessoas lutarão, os santos lutarão ao lado de Jesus e vencerão, e aí sim viveremos em toda a eternidade com o nosso Pai Celestial. Ou seja, nós vivemos dentro de um outro sistema, apesar que vivemos na Terra, apesar de vivermos nesse sistema. Por que nós vivemos nesse sistema, em outro sistema? Porque nós não somos daqui. Então, como nós não somos daqui, nós somos filhos de um Pai Celestial, nós vivemos para as coisas celestiais. E Deus trará a terra, o céu para a terra.
viveremos e reinaremos com Jesus. Então nós precisamos entender que tudo que fizemos para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se nós pensarmos com esta visão, olhando para o que importa, que é para a quarta visão, a quarta individualidade do homem, que é para o reino de Deus, nós vamos entender que, de fato, isso não importa. E o que importa de fato é nós levarmos a mensagem para o próximo, para que esse próximo seja liberto. Entenda que as pessoas que não são libertas de fato, elas vivem com somente 3 individualidades. A individualidade sendo o próprio homem, a segunda individualidade sendo a sua família, a terceira individualidade sendo a sua nação. Eles não têm a quarta individualidade e acabam se tornando presos dentro desse próprio sistema. Quando você está preso dentro desse próprio sistema, dentro dessa cúpula, você não tem opção, velho. Tu tá ferrado, tu tá lascado, tu vai ficar preso e vai ser oprimido por esse governo de ladrão, por essa corja de pessoas. Então, o ano 2026, sim, será pior do que o ano 2025. E sim, cada vez mais nós viveremos situações piores. Porém, nós só teremos um coração de esperança quando nós entendermos a quarta individualidade, que é o reino. Deixa eu fechar a porta aqui. Quando de fato nós entendermos a quarta individualidade, que é o reino de Deus, nós vamos conseguir entender como que é estar fora desse sistema, porque nós iremos criar o nosso próprio sistema, que é uma visão em prol do reino. Então a gente vai olhar, não importa mais se tem lucro ou se não tem lucro. Não importa mais se você está passando necessidade ou se você não está passando necessidade, você vai estar alegre com Cristo. Paulo fala isso, né? Eu aprendi a viver no muito, eu aprendi a viver no pouco. Eu aprendi a viver no muito e a viver no pouco. Ou seja, ele viveu no muito e no pouco. Se ele aprendeu, ele viveu. E ele é uma das principais pessoas da Bíblia. Ele escreveu boa parte do Novo Testamento. Então, ele teve um encontro com Jesus e viveu boa parte do Novo Testamento. Escreveu boa parte do Novo Testamento. Viveu boa parte da construção da igreja. E é uma pessoa que viveu com dificuldades. Ele trabalhou muito, inclusive, se não me engano, não lembro que livro que é que ele trabalhou como vendedor de tendas, se não me engano, ou montador de tendas, alguma coisa assim. Então ele trabalhou, ele teve dificuldades, e mesmo assim o foco dele é levar a mensagem. Teve momentos em que ele teve bonança, então, né? Então viveu com renda, viveu tendo boas comidas, tendo boas vestes. Ele aprendeu a viver no muito, ele viveu no muito com totalidade, né? Para poder estar falando isso. Então ele aprendeu a ser alegre no muito, ser alegre no pouco. E o que nós precisamos fazer para entrar, o primeiro passo para entrar nesse sistema é a gente ter um coração grato. E agora a gente vai fazer uma atividade para tirar a nossa visão desse sistema e entrar a nossa visão para o sistema da quarta individualidade do homem, que é o reino, ok? Então pegue um caderno e você vai escrever a seguinte frase: eu sou grato por, e você vai escrever pelo que você é grato. E você vai continuar até você não lembrar de mais. Escreva pelo menos 50 coisas. É impossível você não ter 50 coisas para qual você seja grato, ok? Então escreva: eu sou grato por estar vivo. Escreva sempre: eu sou grato, e depois pelo que você é grato, ok? Não esqueça de você escrever a frase completa. Então coloca: eu sou grato por ter condições para me alimentar. Eu sou grato por comer carne vermelha uma vez por semana. Tem gente que não come carne uma vez por semana. Se essa é a sua situação, né? Eu sou grato por ter água potável. Tem gente que não tem. Eu sou grato por ter saneamento básico. Boa parte da população brasileira não tem saneamento básico. O Lula fala que todo o Brasil está com saneamento básico graças a ele. Mas aonde foi a COP30, as pessoas defecam no rio diretamente, de suas casas diretamente no rio. As casas estão sobre as águas, com palanques, né, firmados ali, e elas defecam, caem diretamente no rio. E é o rio onde elas vai ter caminhos ali de madeira e elas vão andar. Ali é o estado do Pará, se eu não me engano. Pesquise um pouquinho mais sobre isso que você vai entender, da onde foi a COP30. Então coloque pelo que você é grato. E você vai conseguir entender que por pior que esteja o ano de 2025 e por pior que for o ano de 2026, você é grato por muitas dessas coisas.
E se você parar para pensar, você vai ser grato por ainda muito mais coisas. Vou dar um exemplo aqui meu, na qual eu não percebo. Eu sou grato por ainda ter os meus pais vivos e poder me relacionar e conviver com eles, estar com eles em festas de finais de ano. Eu sei que vai chegar um momento em que isso vai acabar, mas atualmente eu ainda tenho eles presente e sou grato por isso. Então escreva as coisas minimamente que você esquece durante o dia a dia, pela qual você é grato. Eu sou grato por ter uma empresa. Eu sou grato por poder ajudar famílias e poder sustentar famílias com a empresa em que Deus me colocou como mordomo. Eu sou grato por ter tempo de estudo e tempo de passar o conhecimento que Deus me deu para as outras pessoas, para que elas encontrem as suas liberdades, a sua liberdade. Eu sou grato por poder tomar banho uma vez por dia. Eu sou grato por ter um ar-condicionado. Muitas pessoas passam um sufoco e não têm um ar-condicionado. São coisas mínimas. Se você tem um carro, seja grato por esse carro. Ah, mas esse carro me dá muito problema. Só tem problema com carro quem tem carro. Eu, por exemplo, não tenho carro. Não tenho carro, então não tenho problema com carro. É uma opção minha. Tem pessoas que têm necessidade de ter um carro. Não tem a opção de não ter um carro. Eu tenho a opção de não ter um carro. Eu sou grato por ter bons equipamentos para fazer o meu trabalho. Então, você vai achar muitos motivos para que você seja grato. E saiba que tudo isso foi dado por Deus para que você viva fora do sistema, em prol do reino. Obviamente, você vai trabalhar no sistema porque você precisa se alimentar. Nós não estamos, como é que eu posso dizer, distintos, desligados ou separados desse sistema. Nós vivemos dentro desse sistema, sofremos por conta desse sistema. Porém, a nossa mente está sempre na quarta individualidade, no reino, sempre fora desse sistema, sempre dentro do sistema do reino, sempre dentro do sistema do nosso Pai Celestial. Tá bom, pessoal? Eu vou falar novamente o que eu falo em todos os vídeos. Nós fazemos o que fazemos, falamos o que falamos, vivemos o que vivemos dentro desse movimento para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por que nós fazemos isso? Porque haverá melancias, ou seja, pessoas infiltradas dentro do nosso movimento futuramente, em que eles vão querer distorcer o que está sendo dito. Porém, eles nunca ousarão bem dizer e honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ok? Então, sempre, tudo que é feito aqui é feito para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe para a pessoa que está aí desesperada e pensando, meu Deus, 2026 o mundo vai acabar. Não temos mais saída. Ou não, realmente, o caminho é esse aqui. Eu já sei o caminho que é. Vai dar tudo certo. Lembre-se de que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Então, se você acredita 100% num governante, entenda que ele não é o Salvador. Só existe um Salvador e é Jesus. E você precisa se ligar e se conectar com ele. Curta, comente aquilo que você não acredita, aquilo que você não concorda. Então, não esquece de dar o like, cara. Senta o like aí, me ajuda pra caramba a divulgar mais esse vídeo. Estamos ainda no processo de criação de conteúdo para alcançar mais pessoas futuramente. E estamos em busca de temas que possamos alcançar mais pessoas e quem sabe até gerar polêmica para ser cancelado, né? Não tem coisa para fazer sucesso do que ser cancelado no Brasil, né? Foi cancelado no Brasil, todo mundo vai saber quem tu é e você vai bombar. Então me ajuda a ser cancelado aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.